gradualmente tu começas a ganhar estrutura. Estrutura? Como a cadeira onde vocês estão sentados é uma estrutura. Tu começas a ganhar estrutura para que o teu ser interno comece lentamente a abrir os contentores radiantes, radioativos, onde estão as 7 energias sagradas vibrantes e as 5 energias sagradas radiantes. Lentamente. Mas vê se isto não é um conto de fadas ou uma coisa que se diz e se esquece já daqui a um quarto de hora. Ou uma coisa tipo, eu hoje estive num encontro esotérico e aprendi umas coisas sobre umas energias. Não. Isto tem que se tornar pragmático para nós. Como é que nós enganchamos nisto? O processo iniciático é um processo através do qual o passado do universo que está presente em nós é substituído pelo presente do universo, que está só tangente a nós, e depois dá origem ao futuro do universo, que está acima de nós, conduzido à eternidade para a qual o universo quer chegar, que está além de tudo isto. Uma breve história das forças e das energias. As forças que nos compõem, física etérica, astral e mental, vou dar exemplos. Raiva, antipatia mental, raiva, decisão, incomunicação, narcisismo, arrogância, vaidade, incapacidade de aprender, autossuficiência. Isto são forças astrais. São as forças astrais que nos fazem fazer coisas que nós não queremos fazer. Que tal? Acho que assim o pessoal já começa a compreender. São as forças astrais e mentais que fazem a pessoa estar rodeada de objetos que não precisa. As coisas não são vagas. São as forças astrais e mentais que fazem com que tu nunca consigas dizer ao teu marido: querido, eu encolhi as crianças. Ou melhor, querido, eu não sou mais a mesma pessoa. E tu dizes: eu não consigo dizer ao meu marido que eu não sou mais a mesma pessoa. E então cada vez que estou com ele, eu sou uma estranha para mim mesmo, para continuar a não ser estranha para ele. Forças. Forças astrais, forças mentais. São as forças astrais e mentais que fazem com que tenha que haver chaves e fechaduras nas portas. Isso não é preciso. São as forças astrais, mentais e físicas que fazem com que haja AVCs, arteriosclerose, acumulação de gordura no sangue. São as forças astrais e mentais que fazem com que a pessoa tenha paciência para umas pessoas e não tenha paciência para outras. Isto não é energia. São as forças astrais e mentais que estão por trás da criminalidade. São as forças astrais e mentais que implicam que haja esta dialética neurótica entre o criminoso e o detetive ou polícia. São as forças astrais e mentais que fazem uma revolução num país para daí a um mês estar tudo na mesma. São as forças físicas, astrais e mentais que geram aquilo que nós chamamos de clonagem cultural e cópia cultural, em que a geração seguinte é uma fotocópia dos pais ou uma reação primária aos pais. Tens estas duas versões. Isto é horrível. Isto é horrível. É horrível. Não admiro que Fernando Pessoa usasse aquela expressão desagradável, cadáver adiado que procria. É bastante gore. Porque para ele, realmente, como ele era um criativo extremo, apesar de ter todo o passado dentro dele, porque esse é um das angústias do português, o português erudito e refinado tem esse problema. Ele sente com a alma toda o passado profundo, o futuro possível, e fica, digamos, paralisado pela magnitude da tarefa. Fica overwhelmed. Por isso é que às vezes... Não.
Por isso é que às vezes o papel de certos mestres para nós é dizer assim, está bem, estás overwhelmed, é tudo imenso, não consigo fazer nada. Ok, então agora anda cá, estás a ver esta colina? Começa aqui. Ah, mas esta colina não é o universo inteiro. Não, é só esta colina. E começa aqui neste cantinho da colina. E o Fernando Pessoa tinha essa expressão desagradável para designar a repetição. É completamente de loucos. Se tu pensares que se o mundo está apenas entregue às forças que o constituem, como elas são cegas, autoperpetuadoras e automáticas, welcome my son to the machine. Pink Floyd. Só que em vez de ser the machine no sentido metálico, é uma máquina orgânica, cultural, cega, que faz... Então tu já estás a caminhar para a morte e vêm os outros e é sempre a mesma coisa. E tu vês as pessoas a casarem com os mesmos sorrisos e depois a divorciarem-se com as mesmas expressões na cara e a irem para a esquerda com a mesma expressão com que tu foste para a esquerda no passado e irem para a direita com as mesmas expressões e a comprar as mesmas coisas e a fazer os mesmos erros e a cair nos mesmos lugares e tudo a repetir-se. E tu sentes uma máquina. É uma coisa cega. É uma máquina. Esse é o mundo das forças. Elas são magníficas porque sem forças as energias também não são capazes de fazer nada. Mas são só isso. E essa, digamos, presença residual das forças do passado no homem é o que nós chamamos a energia de fricção ou o fogo fricativo. O fogo fricativo é aquilo que em nós consiste em fricção com o corpo para criar uma sensação de existência. Como sílex, que dá uma faísca. Mesma coisa. Então, em fricção numa dialética com o mundo constantemente. E iniciações são processos do qual a velha energia, o velha energia, as velhas forças são cada vez mais drenadas, o fogo fricativo é drenado e tu vais transformando num vaso vazio. Uma entidade espiritual, uma autoridade espiritual vazia-te, fica com uma folha em branco, o arquétipo. For uma autoridade espiritual, olha, até se não for uma autoridade espiritual, memória. Porque há pessoas que não têm autoridade para te dizer. Não têm essa autoridade, é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Mas há pessoas que têm essa autoridade. Esvazia-te. Mas a última análise não é importante, porque neste ponto em que nós estamos aqui neste trabalho, tu já podes usar uma falsa fonte que diz esvazia-te só para te inspirar. Não sei se me fazes entender. Porque tu não vais ser subserviente a ninguém. Isto faz sentido? Como? É um placebo. Exatamente, ótimo. Então, estas energias de raio, quando começam a atuar através de nós, elas estimulam o fogo solar, que é a presença da alma onde antes estava o passado do cosmos em nós. Quer dizer, as iniciações são uma atualização. Não sei se me faço entender. Isto é tão simples. As iniciações são uma atualização. Um dos problemas do homem comum é que ele é basicamente um monstro, um artefacto do passado. Uma soma de hábitos do passado.
uma das características principais do homem comum é que ele é um museu. É um museu. Um museu de hábitos, um museu de tendências, um museu de mentalidades, um museu de comportamentos, um museu de definições entre masculino e feminino, um museu de definições nas sexualidades, na comida, na forma como ele se representa o seu valor social, na forma como ele segue certas direções. É um museu e tudo isso vai ancorar lá naquela antiquíssima informação chamada morte ou sobrevivência, a lei da selva. Ou seja, grande parte destes medos, tudo isto vai lá dar àquele ponto. E quando nós começamos a estudar as energias, nós estamos a passar desse passado, dessa residência não, dessa presença residual do passado no homem, estamos a atualizar-nos. Por isso é que se diz que o iniciado é o homem que se fez novo. É o homem novo. É a renovação da nossa humanidade. Da mesma forma que há toxicodependentes que, se não fizerem uma transfusão de sangue, morrem. O iniciado é uma transfusão de energia. Quer dizer, a energia tóxica, as forças fricativas do passado são removidas e as forças plenamente presentes, brilhantes, sabes, tipo tungstênio, halogénio, xenon, brilhantes do presente, são introduzidas, não. E nós vimos que o primeiro raio é, de todos os 7, o que está mais próximo das radiações supramentares. É o que está virado mesmo para fora e para cima. Porque é o raio que traz o espírito. O espírito. E o segundo raio é o raio da comunicação. E o sábio contém essas 3 qualidades. A primeira é entender o outro independentemente da linguagem. A segunda qualidade do sábio, como nós dissemos no último encontro, e preciso insistir nisto, é lá no fundo saber o que o outro precisa realmente. Por isso é que há sábios que não dizem nada. Tu vais visitar o sábio que vive lá na montanha, debaixo da árvore, o ermita, e tu chegas lá e tarará, tarará, e ele... E se mássemos um chá? E tudo o que tu levas é um chá. Portanto, uma das grandes qualidades da sabedoria é não pôr nada a mais, nem nada a menos. Ele sabe, o sábio parece parco, espartano e um pouco austero, e a sábia parecem um pouco espartanos e austeros, porque eles não estão ali a fazer o jogo social. E podem fazê-lo, porque o que é isso? Mas qualquer sábio sabe fazer o jogo social. Agora, não estão lá para isso. Então o que é que o sábio faz? O sábio primeiro garante, sente dentro dele a empatia pela tua alma e pelo teu coração. Com a sua alma e o seu coração. Esse é o primeiro sinal que estás perante um ambiente sábio. Pode não ser uma pessoa, pode ser um ambiente inteiro. É que o indivíduo vai lá esgrimir com o plexo solar e não está lá ninguém com o plexo solar. Ele vai lá esgrimir com esta coisa aqui, fricativa, e não está lá ninguém. E depois disto, depois de garantir esta boa vontade de fundo, então vem essa coisa mágica que é a sábia, o sábio, expressões do segundo raio, em nome do todo, é-lhes dada a possibilidade de saber o que é melhor para ti. E o que é melhor, porque há esta coisa antiga de dizer ninguém sabe o que é melhor para mim senão eu próprio. Essa frase, além de anular as relações humanas de maneira geral, implica que toda a gente estaria num estado fantástico. Mas a verdade é que muito do que nós precisamos de saber vem de outros. Não que ele saiba o que é melhor para mim no sentido absoluto. O sábio sabe o que é que eu necessito. Eu posso julgar que necessito de ler. E o sábio ajuda-me a perceber que eu preciso de fazer agricultura.
Eu posso julgar que preciso mudar de país. E o sábio pode-me ajudar a perceber, não. Tu precisas é descobrir o mistério do teu país. E então Portugal. Mas o Brasil também tem o seu alto mistério. Espanha, etc. O indivíduo pode julgar que precisa de uma esposa. E o sábio diz, não, você precisa de mais tempo sozinho. Já reparou? O indivíduo pode julgar que precisa de menos dinheiro. E o sábio diz, não, você tem que fazer uma super empresa. Está a reprimir o grande empresário que existe dentro de si. Está a ficar obsoleto. Porque está a reprimir uma força criadora empresarial. Empresarial no sentido de empreendimento, de aventura criativa. O indivíduo pode julgar que precisa de mudar de alimentação e o sábio diz, não adianta você mudar de alimentação, não é isso, é aquilo. E a percepção lida nos planos acásticos e ouvida de alma para alma, internamente pelo sábio, só o segundo raio é que dá. Sentem o segundo raio. Nós dizemos, o segundo raio é amor. E então as pessoas visualizam amor como um abraço. E um abraço que sendo físico e etérico, depois as pessoas acabam por encostar o umbigo uma à outra e ficam ali os umbigos a fazer aquela coisa que os umbigos fazem. Mas isso é sexto raio. Isso é sexto raio. Isso é sexto raio. O sábio, mesmo o amor, sabedoria, só te abraça se tu precisares. Portanto, o que é o amor? O amor, subjetivamente compreendido, é a noção, primeiro, de que somos irmãos à escala cósmica. E, portanto, que o estatuto ontológico de todos nós é idêntico. Ninguém é menos que ninguém. Ótimo, está feito. Agora, o segundo aspecto do amor é tu saberes que todos caminhamos para o mesmo ponto no infinito. E que, em última análise, ninguém sobe a escada de ninguém. Tu sobes a tua, o outro sobe a dele. Portanto, tu podes parecer atrasado. O teu degrau pode parecer atrasado em relação ao degrau de outra pessoa, mas só Deus sabe se aquele degrau que parece atrasado não é muito mais avançado do que da outra pessoa, porque é o teu degrau, não o dela. Não sei se isto faz sentido. É a tua história, é a tua biografia. É a tal questão do try walking in my shoes. E, portanto, esse é outro aspecto da sabedoria, a democracia absoluta, que não tem discussão. E a aceitação de que cada ser tem o caminho próprio. Mas o outro aspecto do amor é que tu sentes, se tu amas, tu podes entrar na outra pessoa. Psiquicamente, tu podes. O amor dá sempre o direito de acessar os registros acásticos do outro ser. Então, quando há amor, tu podes pôr a tal palavra sábia na mente do outro. Tu podes pôr a tal... Tu podes emprestar o teu coração à outra pessoa. Tu podes dizer, estás cansado, o teu coração cansou-se. Estás cansado, então eu empresto-te o meu. Porque quando tu emprestas o teu coração, isto é um transplante também. Tu, quando emprestas o teu coração, tu podes dizer, está aqui o meu coração. E claro, então, se cada um sobe a sua escada, e se nós somos como ilhas, num sentido cósmico mais profundo, como é que se empresta ao coração? Isso parece contradizer cada um ir ao longo do seu próprio eixo. Mas não. Porque emprestar o coração aqui significa o sábio transplanta a sua paz para dentro da outra pessoa. Tu, como sábia, tens o direito de transplantar um facsímile do teu campo etérico psicoativo para dentro da outra pessoa. A reunião com o sábio, nos planos internos, invariavelmente, e vocês têm iluminuras persas do discípulo e do sábio,
tem iluminuras do Afeganistão e pinturas canónicas do Afeganistão, com o ancião e o jovem, com a senhora e a jovem aprendiz, com... Normalmente há uma separação dos sexos nas sociedades tradicionais. Hoje não é preciso fazer isso. Tens isso tudo. Arjuna e Krishna. E... Rumi e Kisti. O Homem Verde e Moisés. Elias e Eliseu. Jesus e João. Mas invariavelmente nos planos internos o que acontece é que o sábio chama-se a divisibilidade do espírito. Ele faz uma cópia do seu estado psicológico e deposita em ti. Então, o que é que acontece? Tu recebes uma pacificação que vem do outro. E só o segundo raio permite isto. Nem o terceiro, nem o quinto, nem o quarto, nem o sexto, nem o sétimo. Só o segundo raio permite este amor que transporta o melhor de ti para o outro. Portanto, nunca pode ser apenas amor. É necessário ser um amor com uma metodologia, com uma sabedoria própria. O primeiro raio gera em nós a capacidade de governo. Ninguém se governa sem o primeiro raio ativo. Então as pessoas dizem assim: eu sei que sou uma pessoa de amor. Eu sei que sou uma pessoa com empatia. Eu compreendo essas 3 qualidades do sábio. Só falámos 2. A primeira é o reconhecimento da igualdade entre todos os seres e do caminho para a unidade que todos nós estamos a percorrer. Isso é amor. O segundo aspecto do sábio e do amor-sabedoria é esse acesso nos registros internos acásticos ao que o outro verdadeiramente precisa. Às vezes o que acontece é que a tua alma não consegue chegar até ti, então o indivíduo é levado próximo de uma sábia ou de um sábio para que a alma dele use o sábio para se refletir para ti. O que é uma boa ideia. E esse é o segundo aspecto do sábio, é que ele vai ao registro acástico e sabe o que é importante para ti. E se não sabe, fica calado. Sabes porquê? Porque ele não há mais lixo, não quer complicar mais. O sábio mal fala do que sabe e não diz nada do que não sabe. Ele é completamente económico. E o terceiro aspecto do sábio tem a ver com o facto de que o amor é magnético e o magnetismo acelera as trocas energéticas nas partículas em toda a parte. E, portanto, diminui a quantidade de tempo para que algo aconteça, diminui os impasses e os obstáculos subjetivos, diminui a sensação de deserto e de solidão, diminui ou anula a sensação de abandono, mas fundamentalmente cura. O amor cura. Só que a cura que vem do amor-sabedoria não é a mesma que vem do quinto raio, que é uma cura precisa. O amor cura porque o amor satura o teu corpo físico e etérico de uma vibração magnética. É como se fosse exposta num altar. É como se fosse exposto num altar. E isso só o amor-sabedoria faz. O primeiro raio contém a capacidade de nos governarmos. O segundo raio contém a capacidade de unirmos aos outros e de compreendermos os outros com o coração. Então vocês têm pessoas que dizem: eu sou uma pessoa de amor, mas não consigo governar a minha vida. A pessoa já disse tudo. Ela tem o segundo raio desenvolvido e o primeiro raio subdesenvolvido. As 12 ampolas estão cá, as 12 correntes estão cá.
Mas nós observamos a capacidade do primeiro, nós observamos o primeiro raio a nascer em nós, porque esse que guarda o caminho para o propósito maior da nossa existência é também aquele que remove os obstáculos e que te diz: não é por aí. Sabes quando tu começas a ouvir muitas vezes na tua cabeça: não é assim. E tu voltas a fazer: não é assim. E tu voltas a fazer: não é assim. Não é assim. E tu estás a fazer aquilo. E a voz está-te a dizer: não é assim. Isto são meses. Não. Mas eu não sei fazer de outra maneira. Mas não é assim. Isso é o primeiro raio. Mozart, Bach são compositores de terceiro raio, sétimo raio, quinto. Então Bach, acho que o quinto raio é fácil de perceber. Mas Beethoven, primeiro raio. E pode dizer: como é que eu estimulo o primeiro raio? Beethoven. E deita-se a ouvir Beethoven. E põe o despertador para tocar automaticamente a nona sinfonia. Esse não é assim. Pois, exatamente. Deixa-me dizer uma coisa. Beethoven está carregado de primeiro raio. Mozart está carregado de terceiro raio, sétimo raio. E Handel também, os barrocos. Chegas a Bach, quinto, sétimo. Mas o indivíduo tem carência de primeiro raio. Beethoven. E aquela voz no alto de uma sinagoga, não, de uma mesquita, que chama o mundo árabe para a oração, é primeiro raio. Portanto, sempre que tu tens uma energia que não sabes de onde vem, que é misteriosa e que diz assim: ei, ei! Como? Mas eu estava a dormir tão bem. Não! Ei! Não é assim. É por ali. E tu dizes assim: mas eu estou cansado de saber porque é por ali. A mim não me impressionas. E o raio diz: depois eu sei que não te impressiono, mas agora é. Mas é no sentido de ser mesmo? Sim. Ele desvirtualiza. A pessoa contempla, acha, alucina, pensa, opina, escreve, e vem o primeiro raio e faz acontecer. Desvirtualiza. Deixou de ser virtual. Ops. Por isso é que ele atua só no momento certo. Em que os outros raios distribuem-se mais no tempo. O primeiro é fulminante. Ele ou está subliminarmente levante lentamente para a meta, ou então chegou o momento dele atuar e simplesmente põe-te no caminho. Em minutos. Eu vi o primeiro raio atuar em vidas de pessoas e a vida das pessoas mudou assim à minha frente em 40 minutos. Já mudou? Já. Pronto. Então e agora? Agora vou-me embora. Pronto, já está. Agora não me vou embora. Ou agora faço isto. Agora isto termina aqui agora. Sabes? E portanto ele é terminador, é anulador, mas também é criador, porque ele ao terminar inicia um novo ciclo, portanto criou. E este raio que os alemães têm em excesso, por exemplo. Porque pode haver excesso. Quando um povo se habitua a uma determinada característica e a invoca e a vive, como se disse há bocado, não há possibilidade de forçar as energias. Forçamos as forças. Mas quando nós tendemos a depois de uma energia ser dada à humanidade, se a humanidade tende a prendê-la, ou a imitá-la, ou a criar uma cópia no mundo humano, converte numa força. E aí parece que está a forçar. Mas na verdade a essência vibrante, consciente, divina do raio já se foi embora. E a pessoa se fica só com o seu residual, a sua contraparte elementar. Não sei, elemental. Porque os raios, quando entram no mundo dos elementos, excitam os elementos e depois retiram-se. E a pessoa fica só com os elementos. Se ela não souber acompanhar depois o movimento todo. Por exemplo, para cada impulso de potência tem de haver um impulso de elevação da consciência ou de abertura ao divino. Senão,
tu recebes potência, mas se não fazes esse movimento de entrega, como diziam os templários, quando recebiam o poder, diziam não em nosso nome, mas em teu nome. Pode ficar. Fica um molde vazio, mas Que é a parte das forças que imitam o raio. Exatamente. Por isso é que tu tens bandas que os primeiros 2 discos são fantásticos e o terceiro, o quarto e o quinto já não têm energia nenhuma. E já não tem vida, já não tem energia. Isso passa-se com pintores, passa-se com políticos, passa-se com o mundo da criatividade. É muito incrível quando tu tens um músico com a mesma qualidade quando tinha 18 anos, ou 22, e aos 56, aos 60. Que existe. Há indivíduos que nunca perderam qualidade. Como Bob Dylan ou Pink Floyd. Os Pink Floyd souberam acabar, não é? Mas eu estou só a dar exemplos muito rápidos, mas porque a energia vem e eles acompanham-na. E quando a energia não está presente, eles param. Não permitem uma imitação com as forças no vazio molde criado pela ausência da energia. E este processo, ou seja, o Deus dá, tu usas e depois entregas a Deus novamente. Tu tens sempre que entregar. Entregar o fruto da ação, entregar quando é que vem o próximo ciclo, entregar se vai correr bem ou mal, entregar. O que é que seria a ausência de ego no sentido operativo? É que a energia vem, atua e tu simplesmente não retens para ti. Não a retens. Let it go. E então ela volta ao Pai. Só que como isto não é cronológico, isto pode acontecer 20 vezes no mesmo dia. Ou pode acontecer 3 vezes ao longo do mês. Depende da carga e do que é para ser feito e do plano. Mas vem, tu agradeces, atuas, tiras uma gotinha de mel para ti, porque isto não é só Deus. Tu tiras uma gotinha de mel para ti e depois a maior parte do pote para Deus. Pois então o Divino pega naquele pote e dá-te mais uma radiação. Dá-te mais uma inspiração. Ele dá-te mais uma inspiração e tu fazes acontecer qualquer coisa. E ao fazeres acontecer qualquer coisa, a vida dos raios, a vida mesmo, aconteceu. E ao acontecer as pessoas voltam-se para ti e dizem assim, fantástico, consegues repetir? E tu já não estás lá. Não podes estar lá. Porque se eles dizem fantástico, consegues repetir, daí a bocadinho vão querer vender-te engarrafado. Nós estamos num mundo em que o sagrado é vendido em garrafas de 1,5 litro. Ou em garrafas também há umas de 350 centilitros. Mas sabes como é? E tu, a energia de raio vem, tu atuas, dás, fazes acontecer e não estás lá a seguir. Se tu ficas lá a seguir, à espera dos aplausos, como é que se diz? Dormir sobre os louros. Se tu ficas ali a dormir sobre os teus próprios louros, a energia de raio retira-se, o processo começa a ficar humanizado, as cinzas, o cinzento, o óbvio começa a instalar-se. E claro, como os raios ao passarem criam vias, as forças imediatamente ocupam o lugar das vias, fazem uma imitação da coisa real e o indivíduo já só está a copiar a si próprio e a energia de raio já se retirou. Não sei se me faço entender. Então a coisa não tem viço, não tem vida, não tem energia. Não tem espírito. Pode ser muito mais incrível, fascinante, intensificador, libertador, poderoso, um indivíduo que só toca uma nota num alaúde, tom, tom, tom. Tu dizes, isto é um bocado de nota. Não, não é. Se aquilo tiver energia de raio, não é. E ao lado tens uma sinfonia inteira, uma orquestra filarmónica com 90 músicos que pela centésima vez toca aquela sinfonia outra vez e está toda a gente a dormir. E tu dizes, eu não consigo, a energia está ali, está naquele velhinho a tocar só. Tão, tão, é aquilo que eu quero ouvir. Porque aquilo tem energia e aquilo não tem. Percebem a diferença entre forças e energias? Isto é assim na cozinha, com a comida, na culinária, na missa, na sexualidade, na arte, na política, nos hábitos e sobretudo no outro. Porque quando tu vais ter com o outro, se tu vais ter com ele
com as forças e o outro está com as forças, aquilo dá ali uma amálgama retro, uma coisa vintage, está tudo ali amalgamado e não entra nada, não há nada a acontecer. Que é quando as pessoas acham que conhecem o outro, que já sabem o que o outro vai dizer, que é tudo previsível, que eu sei o que é que a casa gasta e temos que viver com a prata da casa e sabem, de boas intenções está o inferno cheio e eu conheço-te muito bem, mas eu gosto imenso de ti, mas eu conheço-te, a mim não me surpreendes. E isso é as forças a matarem uma relação. Tem de haver sempre aquele elemento de mistério, tem de haver sempre um kimono japonês semi-despido. Ok? Conceito fora, mas o outro não. O outro tem que estar escondido por trás do kimono japonês. Percebem de que é que eu estou a falar? Porque se é tudo kimono ou só os 6 de fora, tu ficas uma coisa. Já vi estes 6 500 vezes. Sabes? Ou o contrário. Nunca vi. Isso tudo são forças. Nem vais ver. Eu estou a usar uma alegoria da questão da habituação. Porque esta habituação, vocês sabem, os casais são destruídos pela habituação. As amizades são destruídas pela habituação. As coisas morrem porque as forças começam a imitar a ação das energias. E é assim que tu vês coisas lindíssimas de bocado estão-se a copiar a si próprias e já não têm energia. Por exemplo, no meu caso, eu muitas vezes sinto isso. Olha, a energia retirou-se. Eu tive 4 anos quietinho com a Paula Candeias em Setúbal. Não porque a energia se tivesse retirado no sentido interno, mas porque ela não estava virada para fazer nada fora. Não sei se me faço entender. E ainda hoje, muitas vezes eu sinto, não, a energia não está cá, o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu vou fazer? Vou dar um encontro? Tenho que ter cuidado. E isto é assim com tantas coisas na vida. Então, e quando se diz que nós estamos a estudar as energias de raio, nós estamos a estudar essa compreensão destas 12 cores, 7 dinâmicas vibracionais e 5 radiantes. É devagar, pode ser assim, ainda não percebi nada dos 5 raios superiores. Hey, estamos a começar. Garanto. Não sou eu. Garanto que vais perceber. Garanto que vais perceber. Então, estas energias são sangue vivo, são o sangue do organismo do mundo, do organismo psíquico e o sangue da alma, irrigando de energia e vida a nossa personalidade. Enquanto que as forças são os elementos à nossa volta, que são repetitivos, que são cegos, mas que têm uma coisa muito incrível. É que são como as hienas. Uma hiena consegue rir, mas o que riso é aquele. Então, depois da energia ter feito a sua coisa, há sempre um indivíduo com um charuto a dizer assim: adorei, quanto é que custa? Quero mais. Vamos engarrafar. Isto aconteceu com muitos génios da pintura, com santos. Santos. Aconteceu com santos. Sim, não com o santo em si, mas com uma massa à volta da santa ou do santo, que depois do santo ter demonstrado que o sobrenatural e, portanto, que a graça do alto opera através dela, ou opera através dele, é criada uma instituição à volta do santo que o asfixia. Aconteceu com terapeutas, com curadores cósmicos. Quantas vezes o cosmos inicia um indivíduo na cura cósmica? É um trabalho de aprofundamento que nós vamos fazer a meio deste ano, que é cura axial, sintonia axial, mas sincronização cósmica. O universo forma um curador cósmico. É retirado o passado daquelas mãos, é retirado o passado daqueles pés, é retirado o passado daquele coração. As energias de fricção são retiradas àquela mulher, são instaladas. Deixa a energia solar ali, ela é acompanhada por entidades angélicas. As mãos dela se tornam-se vórtices da energia do espírito mesmo, quer dizer, da mónada. E então há remissões de cancros, e há esquizofrenias que desaparecem, e há problemas de locomoção que desaparecem, e há toxinas que desaparecem, e órgãos que não funcionam bem que desaparecem. E a seguir vem aquela pavimentação
empresarial, institucional, e transforma uma terapeuta cósmica num subproduto comercial. Isso acontece, ou um terapeuta, isso acontece com imensos terapeutas. Lançam o primeiro livro, fazem as primeiras curas, daí a bocadinho estão completamente comercializados. Isto é, as energias atuaram, as forças fizeram uma cópia, o indivíduo não permaneceu fiel às energias, quer dizer, aos raios, a Deus, aos prolongamentos de Deus, não seguiu o caminho com eles, não disse aquela coisa tão simples, whatever. Para o mundo é whatever, e para Deus é whatever, o que tu quiseres. E portanto não fizeram um circuito. Ou seja, Deus dá, tu fazes a obra, mas devolves tudo lá acima, sempre. Sempre. De forma que o indivíduo permanece magro. Permanece com o sistema nervoso refinado e tenso para que a energia o atravesse. Permanece exposto. Não se protege da energia divina e muito menos faz uma cópia da energia divina aqui embaixo, com forças. Forças essas que, se for necessário, produzem curas também. Só que são curas que aprisionam a pessoa. Há certos ambientes judaico-cristãos um bocadinho pop, em que pelo poder da histeria coletiva, pelo poder da emoção coletiva, são postos em movimento elementos no plano astral, forças no plano astral. E há curas. Só que aquelas curas são muito estranhas, porque a pessoa cura-se e claramente teve uma regressão mental. Ela é curada e a mente dela ficou aprisionada. Sabes? Ela vai a uma seita ou vai a um grupo de espiritualidade pimba, ou vai a um grupo judaico-cristão e está toda a gente muito carismaticamente e muito histérica a pôr forças em movimento. A energia não está lá. Só que parece que está, porque está tudo eletrificado. Mas são elementos, são forças astrais, mentais superiores. E os senhores do mental superior sabem perfeitamente tirar ali umas doenças e uns problemas na coluna, e a pessoa fica com a mente fechada pelo dogma daquela religião. Não sei se me faço entender. Então, isto é um processo subtil, é um processo complexo. O primeiro raio mantém-te na direção do real. E é esse raio que te diz assim, não é por aí. Não é assim. Não é assim. E o indivíduo vai ouvindo aquilo e vai integrando e vai dizendo, pois não é assim. Eu estou a fazer isto por hábito. Porque eu posso fazer melhor. Eu posso fazer diferente. Eu posso acordar-me a mim próprio. Eu posso reinventar isto. E esse raio é o raio que te diz, não é assim. E é o raio que te diz, é por ali. Ele detesta. Não detesta porque ele é demasiado abrangente para detestar, seja o que for. Mas ele não é compatível com a repetição inconsciente. O segundo raio faz a ponte com o outro e dá-te acesso ao livro do outro. Só o amor permite abrir o livro do outro. Se tu amas, a tua palavra será energizada com o segundo raio e com o magnetismo, de forma a quando chega a outra pessoa, ela cura. Tu podes dizer uma verdade sem amor, com o quinto raio, e até com o terceiro, e ela não cura. E podes dizer a mesma frase, a mesma sequência de palavras, completamente impregnado desse segundo raio, do amor do coração. E daqui. E então, a mesma frase cura. Cura não no sentido de quinto raio, como nós vamos ver, mas cura no sentido de aumenta a coesão magnética, liga a aura da pessoa à sua alma, tira as angústias do coração, previne as angústias futuras, fortalece a criança interior para se tornar filha do divino e não órfã da terra. Porque a pessoa anda aqui um pouco órfã.
E se tu continuares em busca dos pais na terra, até podem aparecer, porque Deus envia embaixadores. Mas se a pessoa fica aqui muito órfã, tem aquela emoção angustiante de que a vida é um deserto. Ele está a atravessar um deserto. E o segundo raio, esse grande amor que vem dos instrutores e dos mestres, de ti para ti, porque tu podes usá-lo em ti, é essa coisa que desperta a sensação: tu não és órfão da terra, tu és filho do divino. E tu dizes: está bem, mas eu quero, está bem, já sei, mas eu quero é sentir. E é o segundo raio que cria a vibração quente, magnética, protetora, consolidante, que te permite, digamos, não ter medo do tempo, do espaço, da distância, nem teres mesmo, vê bem, saudades daqueles que já partiram. Quando o primeiro raio é muito forte, os que já partiram para outras dimensões estão aqui ao pé de ti. Quando o primeiro não, quando o segundo raio. Quando o segundo raio é muito forte, não há morte. Falando em termos psíquicos. Porque tu sentes o coração dos que partiram aqui, no teu coração. Isso é que significa de 2 fazer 1. E de 1 fazer 2. É isso que o segundo raio está constantemente a fazer. O terceiro raio, como nós vimos no último encontro, distribui e inteligentemente trabalha na criação para reproduzir o mundo do pai e do filho. É o mundo da mãe e da filha. A filha está para o filho como a mãe está para o pai. Sim, de certa forma. O problema é que as pessoas esquecem-se por trás de Deus há uma grande mãe, que é a infinitude absoluta do transcendente. Isso é feminino. Eu diria que o absoluto tende mais para ser feminino que masculino. E o pai é a primeira pulsação dentro disso. Mas a mãe está por trás. E depois esse pai-mãe, que é que gera Shomar Binach, o filho e a filha. Então, nunca se deveria dizer pai, filho, mãe, porque de repente a mãe fica ao lado do filho. O que é isto? É um incesto. Não. Pai, mãe, filho, filha. Absolutamente, tem tudo a ver com o tal. E tem tudo a ver, absolutamente sim. Sim, sim. Agora, esse terceiro raio é o raio executivo do divino e divide-se em 4 entidades dinâmicas. Aí nós podemos tentar uma aproximação entre a inteligência divina, que é a mãe divina, a mente divina, que é a mãe divina, e as 4 deusas, que são as 4 diferenciações da mãe divina. Maheshwari, Mahakali, Mahalakshmi, Mahasarasvati. E estas 4 diferenciações da Mãe Divina também se ligam aos 4 rios que saem do paraíso, aos 4 grandes elementos, mas são energias, mas ligam-se aos elementos, e às 4 direções cardeais. Isto não é simbólico, é mesmo real. Quando nós alinhamos uma obra segundo as direções cardeais, facilitamos a ação da Mãe Divina naquele espaço e naquele perímetro. Parece uma coisa mágica ou maçónica, mas tu chegas aos índios norte-americanos e eles sabem perfeitamente o norte, o sul, o oeste e o oeste. E as orações deles são dirigidas ao grande norte, ao grande sul, ao grande este e ao grande ocidente, ao grande oeste. E tem uma relação de devoção pelas 4 direções. E depois existe esta oração dos índios norte-americanos que é pertinente, que diz assim: beleza à minha frente, beleza atrás de mim, beleza à minha direita,
beleza à minha esquerda, beleza sobre a minha cabeça e beleza sobre os meus pés. Esta é a oração da manhã do índio americano. Beauty. Não é outra coisa. É curioso. É beauty. Podia ser. É beauty. É como se para eles a beleza é suficiente. Já, os demónios já não entram.